no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Evangelho de Lucas, capítulo 17. A partir do versículo 1. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Senhor meu Deus, peço que fales conosco nesta tarde, nos dando sabedoria, entendimento e nos revelando a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade, Pai. E nós queremos nos submeter ao poder e à autoridade da Tua palavra. Nós estamos aqui diante do Senhor e diante desta palavra que é eterna, que é gloriosa, desta palavra que tem toda a autoridade sobre a nossa vida, sobre a igreja e sobre toda a humanidade, ó Pai. Porque a palavra do Senhor é poderosa, é viva, a palavra do Senhor é cheia de graça, a palavra do Senhor, meu Deus, muda circunstâncias, e o Senhor criou todas as coisas com a palavra que saiu da Tua boca, Pai. E esta palavra que saiu da Tua boca venha de encontro com a nossa necessidade nesta tarde. Trata com cada um de nós e fale, Pai, aquilo que precisamos ouvir para crescer, para aprender, para nos fortalecer na Tua presença. Eu te peço em nome de Jesus e entrego toda a Tua igreja. As necessidades de cada um estão diante do Senhor, também aqueles que pedem a nossa oração. Intercedemos e apresentamos estas vidas aos Teus cuidados, Pai. Fale com eles, alcance estas vidas, liberta, Senhor, cura os que estão enfermos, liberta os cativos e abençoe de forma especial cada uma destas vidas, ó Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, Jesus começa falando no capítulo 17 de Lucas a respeito de escândalos ou coisas que levam as pessoas a tropeçar, pedras de tropeço. Esta palavra, escândalo ou coisas que levam as pessoas a tropeçar, hoje em dia é entendida e muitas vezes é definida como uma coisa indecorosa, contrária aos bons costumes, que causam indignação nas pessoas, podendo-as fazer desviar-se do bom caminho, do caminho correto. Mas o estudo mais profundo desta palavra traduzida no versículo 1 como coisas que levam o povo a tropeçar, ou escândalo na língua portuguesa, vem da palavra grega escandalon, que no grego significa, e tinha o significado na época, de uma armadilha. Escandalon no grego é uma armadilha, uma vara
com uma linha na ponta da vara e uma isca, como se fosse uma vara com uma linha e um anzol na ponta daquela linha, tendo uma isca naquela ponta para capturar uma presa. E um animal, a presa que estava sendo procurada, que era o objetivo daquela armadilha, era atraído pela isca, e então ao pisar na vareta, ao pisar no lugar onde a armadilha disparava, aquele animal então era capturado, ele ficava preso. Então aquele conjunto de vara com a isca na ponta, toda aquela armadilha, como se fosse também, tipo hoje daquelas armadilhas de pegar rato, uma ratoeira, mas é claro que num tamanho muito maior. Aquilo era chamado no grego escândalon. Então o original dessa palavra nos leva a entender que Jesus está falando aqui para tomarmos cuidado com certas armadilhas que são colocadas no nosso caminho. Pedra de tropeço, como é traduzida muitas vezes a palavra escândalon no Novo Testamento, também era isso, era uma pedra colocada num lugar escondido para que as pessoas tropeçassem quando passassem por aquele caminho. Então, o sentido principal do que Jesus está dizendo aqui para mim e para você é que há uma armadilha preparada pelo diabo, há uma pedra de tropeço que muitas vezes está no nosso caminho e que tenta nos fazer tropeçar e nos fazer desviar-nos do caminho correto, do caminho verdadeiro do Senhor. Então existem armadilhas, e eu quero dizer para você, cuidado para não cair nas armadilhas. Cuidado com estas iscas que o inimigo coloca para nos atrair e tentar tirar a nossa fé e roubar a nossa comunhão com Deus. E em seguida Jesus começa a dizer que seria melhor que essa pessoa fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Qualquer pessoa usada para desviar um dos pequeninos filhos de Deus do caminho do Senhor, Jesus disse que era melhor ser lançado ao mar com uma pedra amarrada no pescoço. E aí então Jesus diz: tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, faça o quê? Perdoe-lhe. Vamos ler o versículo 4 juntos, porque isso é muito profundo e muito tremendo. Diga comigo: se pecar contra você, fale para quem está aí perto, porque é muito importante. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Quem consegue fazer isso, irmãos? É tão difícil. Eu e você precisamos ler isso e esfregar os olhos e ler de novo e pensar: Jesus está dizendo exatamente o que ele falou aqui? É isso mesmo que eu li? Porque quando alguém peca contra nós, quando alguém falha conosco, quando alguém nos ofende uma vez, está perdoado, amém, glória a Deus. 2 vezes, irmão, te perdoo de novo, amém, fica em paz. 3 vezes, a gente se sente espiritual e diz assim: olha, vou perdoar de novo, eu te perdoo. 3ª vez, eu te perdoo.
Na quarta vez, irmão, já está mandando a pessoa sumir, sair correndo da tua frente. Não quero mais ver você na minha frente. Geralmente é assim. Jesus disse: se pecar contra você 7 vezes no mesmo dia. E isso não é uma limitação. Jesus não está limitando que 7 vezes basta, porque num outro texto, o apóstolo Pedro perguntou para Jesus: mestre, até quantas vezes então eu devo perdoar? Até 7. Jesus respondeu: Pedro, até 70 vezes 7. Aí eu pergunto para você, é isso que nós temos praticado? E o que Jesus está falando aqui está totalmente relacionado com o versículo 1 e 2, quando ele fala de armadilhas, de coisas que nos levam a tropeçar. E aqui eu quero entrar num ponto crucial da igreja e da vida cristã, para que eu e você possamos aprender nesta palavra e crescer espiritualmente. Uma das armadilhas mais astutas de Satanás para nos prender é a ofensa. Ele tenta nos levar a sentir-se ofendido com as pessoas, guardar ressentimento, sentir-se magoado. Tudo é a mesma coisa, tudo está relacionado. Eu estou chateado, estou magoado com você. Eu estou ofendido com aquela pessoa, com o que ela fez ou tem feito comigo. Então essa é uma armadilha, é uma isca colocada por Satanás para que, quando nós nos sentimos ofendidos e mordemos esta isca, a armadilha dele cai sobre a nossa vida e nos prende. Por isso que Jesus está falando aqui sobre perdão. 7 vezes alguém pecou contra você, perdoe. A pessoa falhou contra você, perdoe. Há uma armadilha. Isso é tão profundo, irmãos, que os apóstolos, no versículo 5, disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Porque Jesus começou a falar de perdoar até 7 vezes quando a pessoa peca contra você no mesmo dia, perdoe todas as vezes. Os apóstolos, eu imagino Pedro levantando a mão e falando, correndo: Senhor, olha, eu não consigo, então aumenta a minha fé. Tiago, João, Mateus, Bartolomeu, todos os outros apóstolos entraram e fizeram coro com Pedro: Senhor, aumenta a nossa fé, porque o Senhor está falando de algo que nós não estamos conseguindo fazer. Aumenta a nossa fé. Irmãos, é interessante observar que os apóstolos não pediram para Jesus aumentar a fé deles depois que ressuscitou Lázaro, ou depois que fez o paralítico de Cafarnaum andar, nem mesmo depois de curar o cego Bartimeu, mas eles pediram para Jesus aumentar a fé deles quando Jesus falou de perdoar, quando Jesus falou de não guardar ofensa no coração, não guardar rancor. Então, este é um assunto que mexe muito conosco, porque envolve relacionamentos na família, no trabalho, na igreja, na célula. Quantas vezes somos ofendidos? Quantas vezes Satanás tenta nos fazer sentir ofendidos, aborrecidos com alguém, guardar rancor, guardar ressentimento. E às vezes pode ter motivo e pode não ter motivos. A pessoa pode ter sido de fato ofendida, ou a pessoa pode apenas ter criado uma expectativa em relação a uma pessoa, que esta pessoa não supriu, não atingiu a expectativa que colocávamos nela, e aí nos sentimos decepcionados, e ficamos ofendidos.
E então literalmente estamos tropeçando. Há uma pedra e nessa pedra tropeçamos, e ao invés de continuar a nossa jornada de fé, tropeçamos e caímos. Paramos de crescer, paramos de progredir na fé, porque a armadilha veio e nos aprisionou. Irmãos, é algo muito importante, nós precisamos nos libertar disso. Eu quero citar um exemplo verdadeiro que vai nos dar um entendimento um pouco a respeito disso. Muitas vezes nós vamos guardando ofensa, e não percebemos que aos poucos estamos nos tornando uma pessoa totalmente dura de coração, que construiu um monte de barreiras nos relacionamentos e nos tornamos uma pessoa totalmente murada. Provérbios 18 diz que a pessoa ferida é mais difícil de se conquistar do que uma cidade murada. Muitas pessoas estão se tornando assim, porque se sentiram ofendidos e foram guardando as ofensas pouco a pouco, e quando elas caem em si, elas já estão secas, já estão amarradas, já estão aprisionadas emocionalmente e não conseguem mais progredir. O exemplo que eu quero contar é o exemplo de um sapo colocado numa panela, e um sapo vivo. Imagine você pegando um sapo vivo e colocando naquela sua panela de inox brilhando, e a água na panela cobrindo o sapo, e aí você acende o fogo e deixa o sapo ali dentro da água, e ele vivinho ali, quietinho, ele está calmo, nenhum perigo está incomodando, nenhum movimento está assustando o sapo. Sabe o que vai acontecer? A água vai começar a aquecer aos poucos, e o sapo fica quietinho dentro da panela. E a água começa a esquentar, e ele vai se adaptando à temperatura da panela, e ele não sai de lá. Ele vai se adaptando ainda mais, agora a água já está bem quente, e o sapo está lá, tranquilo, feliz da vida. Se ele não for assustado por nada, o calor da água, o aquecimento gradual da água, não tira o sapo da panela. Quem quer chegar em casa hoje e fazer esse teste? Misericórdia, né, irmãs? Sapo na panela não dá. Mas estudiosos fizeram esse teste, e o sapo fica lá, ele começa a ser cozido, a água começa a ferver, o sapo começa a ferver junto, ele morre cozido e não salta da panela. Interessante. Ao passo que fizeram a mesma experiência, jogando um sapo já na água fervendo, ele cai na panela e ele salta de repente, ele pula e não fica na panela. Mas quando a água vai sendo aquecida aos poucos, ele vai se adaptando, e ele morre queimado, cozido e não salta de lá. É isso que tem acontecido com muitos cristãos. As ofensas têm entrado gradualmente na sua vida, e eles vão se sentindo magoadozinhos aqui ou ali, e aos poucos esse sentimento maligno vai entrando na vida dele, e ele vai se fechando, ele vai se adaptando a esse estilo de vida, de não se abrir, de não perdoar, e quando ele percebe, ele já está esturricado, aprisionado, amarrado neste laço maligno. Nós temos que saltar fora logo, quando percebemos uma ofensa. É por isso que Jesus disse: te ofenderam no dia, perdoe no dia. Aí eu pergunto para você, como Jesus disse, se a pessoa voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe. E se ela pecar contra você e não voltar a você para pedir perdão? O que fazer? Ah, então eu não perdoo. Você perdoa ela quando ela pede perdão,
para liberar a vida dela. Mas quando pecam contra você, você perdoa imediatamente, independente do pedido de perdão, para libertar você mesmo daquela ofensa. Ou então, se a pessoa se rebaixar e pedir perdão, eu a perdoo. Se ela não pedir perdão, eu guardo esse sentimento de ofensa e fico me matando por dentro, fico aceitando esse veneno maligno na minha vida. Claro que não. Então perdoe quando a pessoa pede perdão e quando ela não pede perdão. Perdoe. 7 vezes no dia, Jesus está dizendo que tem que resolver na hora. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, diz a palavra de Deus. Resolva no dia os seus problemas de relacionamento. Vamos ver o que a Bíblia diz em 2 Timóteo, no capítulo 2, a respeito de laços do diabo, armadilhas de Satanás. Irmãos, leia comigo na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 24 em diante. Segunda a Timóteo, capítulo 2, versículo 24 em diante. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Olha o que a palavra de Deus diz. Não cabe a nós, ao servo, a um homem, a uma mulher de Deus, ficar brigando, entrando em contendas, divisões, discórdias. Corrija com mansidão os que se lhe opõem. Corrija com mansidão aquele que pecar contra você. Jesus disse: se alguém pecar contra você, repreenda-o, corrija-o da maneira certa, em amor, mas corrija-o. Nós não podemos ser pessoas, irmãos, melindrosas, que não aceitam uma palavra de correção. Tem pessoas que, se o pai, se a mãe, se um pastor, se um líder falar alguma coisinha para o bem dela, corrigindo-a em alguma coisa que está errada, a pessoa já fica revoltada, vira a cara, sai da igreja, fala: eu vou sair de casa, vou morar sozinho. Como as pessoas hoje em dia não têm aceitado correção, repreensão, tudo é para o nosso bem. Jesus disse: alguém pecou, você tem autoridade e condições de corrigir, corrija, repreenda, mas perdoe. O servo de Deus não fique brigando, entrando em contendas, corrija com mansidão, mas corrija na esperança de que Deus vai conceder o arrependimento àquela pessoa, e ela vai voltar à sobriedade e escapar da armadilha do diabo. Escapar dessa armadilha. O apóstolo Paulo fala também, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, a respeito de como nós devemos ter cuidado com essas armadilhas do diabo. Segunda aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 5 em diante. Ouçam a palavra do Senhor. Segunda aos Coríntios 2, verso 5. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte, para eu não ser demasiadamente severo, a todos vocês. Tem alguém causando tristeza na sua família,
Tem algum irmão causando tristeza por causa da sua atitude, do seu pecado na igreja? Tem causado tristeza a todos. Versículo 6: a punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Tem consequência o pecado de alguém? Terá punição? Sim. Versículo 7: agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Diga comigo: perdoar e consolar. Verso 8: portanto, eu lhe recomendo que reafirmem o amor que tem por ele. Reafirmem o amor que tem por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor de vocês. Agora versículo 11. Olha a explicação de Deus para nós. Por que Paulo falou para a igreja perdoar? Por que nestes textos a Bíblia fala para perdoarmos? Perdoe, versículo 11, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Por que perdoar? Para Satanás não ter vantagem sobre nós. Por que tirar a ofensa imediatamente do nosso coração? Para não cairmos na armadilha de Satanás. Para Satanás não ter domínio e vantagem sobre a nossa vida, porque ele tem intenções malignas, e nós não podemos ignorar as intenções e os ardis de Satanás, que tenta nos aprisionar para não fazermos a vontade de Deus. Então isso são armadilhas de Satanás, e é por isso que Jesus disse bem claro: tomem cuidado. Cuidado com aquilo que faz vocês tropeçarem. Cuidado com os escândalos, com as armadilhas. Cuidado com aquilo que tem chegado até a sua vida, tentando destruir você. Nós precisamos estar atentos quanto a isso. Um dos sinais da volta de Jesus, conforme Jesus revelou em Mateus capítulo 24, no versículo 10, em Mateus 24, Jesus alistou muitos sinais da sua vinda. Um dos sinais da vinda de Jesus é que neste tempo, Mateus 24, 10, naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Irmãos, nós vivemos isso nos nossos dias. Muitos ficarão escandalizados. A palavra no grego é escândalon, pessoas que tropeçaram, pessoas que estavam caminhando tão bem, e ficaram escandalizados, porque agora elas estão ofendidas. Literalmente, aquele que está escandalizado é aquele que se sente ofendido com a atitude de alguém. A atitude daquela pessoa eu não aceito. Aí ela está escandalizada, e ela deixa de fazer a vontade de Deus, porque ela está numa armadilha, numa prisão que Satanás lhe armou. Muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Olha como é progressivo: fica ofendido, depois trai, quebra o relacionamento. Ficam odiosos, odiarão uns aos outros, alimentam o ódio. O ódio é a falta de amor.
Tem pessoas que, quando leem que muitos odiarão uns aos outros, pensam só no extremo. A pessoa que odeia o outro é aquela que quer matar. Se ela se encontrar sozinha com a pessoa, ela vai matar. Esse é o ódio final, quando ele se manifesta. Muitas pessoas têm alimentado um ódio silencioso dentro deles. Não querem matar, não vão esganar a pessoa, mas não tem um pingo de amor e de consideração por elas. A Bíblia diz que apenas o fato de aborrecer alguém, estar aborrecido com alguém, é traduzido em 1 de João capítulo 3, ou odiar ou aborrecer, é a mesma palavra, e a Bíblia diz lá que o fato de aborrecer um irmão nos torna um assassino. Olha como isso é sério. Tem pessoas alimentando um ódio silencioso, uma falta de amor, não perdoa, não quer se aproximar mais de tais pessoas. É a armadilha de Satanás. Versículo 11: e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Diga comigo: falsos profetas enganarão a muitos. A maioria das pessoas entendem este versículo pensando apenas em pessoas no altar, no púlpito, enganando as ovelhas. Os falsos profetas são falsos pregadores que estão enganando o povo. Também, isso também é correto. Mas geralmente, onde estão os falsos profetas? Mateus 7,15, Jesus disse que os falsos profetas, eles são lobos com pele de ovelhas. Eles estão no meio das ovelhas. Preste muita atenção nisso. Muitas vezes os falsos profetas que estão enganando muitas pessoas são irmãos ou irmãs da igreja que se aproximam das ovelhas. Eles são lobos, são falsos profetas, com pele, com máscara, com aparência de ovelha, e se aproximam das ovelhas para lançar a semente do mal, para colocar a pedra de tropeço no caminho do irmão. Se aproximam para semear contendas. Irmãos, não foi por acaso que o sábio Salomão escreveu em Provérbios que 6 coisas o Senhor detesta e a 7ª coisa ele abomina. E esta 7ª e pior coisa que Deus mais detesta e abomina é aquele que semeia contendas entre os irmãos. Falsos profetas no meio das ovelhas, semeando uma contenda, uma briga, uma discórdia. Olha, irmã, sabe o que aquela irmã lá falou de você? Falou isso, isso e isso de você. Está semeando contenda e discórdia. Olha, irmão, sabe o que aquele irmão falou ou tem falado de você? Olha, sabe o que o teu líder, o teu pastor, sabe o que ele falou, sabe o que ele fez para você? Irmãos, qualquer problema que você tenha ou que alguém tenha, deve resolver diretamente com a pessoa. Nós não somos garotos de leva e traz para levar má notícia, para levar contenda, para levar fofoca, para levar uma semente de maldição na vida de ninguém. Nós somos chamados por Jesus para sermos pacificadores. Nós não somos aqueles que levam as contendas, porque Deus odeia estas coisas, mas nós levamos a paz. Se alguém falou mal de alguém para você, você também pecou porque ficou dando ouvidos para quem estava falando mal de outra pessoa. Então se arrependa, repreenda a pessoa que está pecando, mas não leve a contenda adiante.
Quantos estão entendendo? Aí a pessoa leva a contenda para o outro, para que o outro fique ofendido. Ele armou o escândalo, a armadilha, para o outro ficar preso na armadilha. E aí Jesus disse em Lucas 17, e nós devemos tomar muito cuidado, porque é sério demais, ele disse que é inevitável que venham os escândalos, ou as coisas que fazem as pessoas tropeçar, mas ai daquele por meio de quem o escândalo vem. O que Jesus disse que é mais terrível, é aquele que propaga o escândalo. É aquele que leva a armadilha para o outro ficar ofendido. Ai daquele que arma a arapuca, o escandalon, a armadilha, para que o outro morda a isca e fique ofendido com alguém. Quantos estão entendendo, irmãos? São armadilhas que nós temos que fugir delas. Não aceite. Jesus está dizendo que nos dias finais, antes da sua volta, surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Versículo 12: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Aqui eu quero concluir. Sabe o que isso tudo demonstra? Falta de amor. Todas essas ofensas, ressentimentos que as pessoas guardam no coração, rancor, mágoas, todos esses muros que as pessoas constroem nos relacionamentos e não querem mais se envolver, no fundo, é o esfriamento do amor destes últimos dias. Está faltando amor. E Deus tem falado muito comigo. Terça-feira ministrei aqui na nossa reunião de liderança, no Tadel, que nós precisamos ser cheios deste amor, que já está derramado sobre a igreja pelo Espírito Santo que nos foi dado, mas nós precisamos deixar este amor ser reavivado dentro de nós. A igreja precisa urgentemente de um batismo no amor do Senhor Jesus. O que eu chamo de batismo no amor? A palavra batismo significa imersão. Batismo nas águas significa imersão na água, entregando a vida para Jesus, afirmando a sua fé e o novo nascimento. Batismo no Espírito Santo é um enchimento total do Espírito Santo na nossa vida, de tal forma que nos encha, nos preencha, que nós estejamos mergulhados no poder e na unção do Espírito Santo. E batismo no amor significa ser mergulhados neste amor de Jesus e não aceitar mágoa, mas viver plenamente esse amor na nossa vida. Quem está mergulhado no amor não se sente ofendido com nada. Porque Jesus pôde dizer na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Porque Jesus estava totalmente mergulhado no amor. Não havia espaço para ter ressentimento, nem dos seus algozes que o crucificavam naquele momento. É o que falta hoje. Falta amor. Jesus disse: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te ferir numa face, ofereça a outra. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Orem pelos vossos inimigos, abençoe os que vos perseguem. Se alguém tirar a tua capa, se alguém roubar a tua capa, a tua túnica, oferece também a outra, oferece a túnica no lugar. Falta amor. É por isso que as pessoas estão a cada dia mais
presas nesta armadilha de Satanás. Não caia nesta armadilha. Fica de pé diante do Senhor, com a tua Bíblia aberta em João 17. Olha o que mais Jesus se preocupava nas vésperas da sua morte e ressurreição, com relação a nós, a igreja. João 17, quando Jesus orou, o propósito que ele mais apresentou ao Pai em oração é para que a igreja tenha unidade, é para que o povo de Deus viva em unidade, não em discórdia, não em divisões, mas em plena unidade. 4 vezes em João 17, Jesus ora para que sejamos um. Acompanhe comigo, João 17, versículo 11. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um. Primeiro motivo de oração aqui pela unidade da igreja. E a base desta unidade é o nome de Jesus Cristo. Sabe por que nós somos um? Por causa de Jesus. Porque o cabeça da igreja não é o pastor Valério, não é o pastor Mário de Oliveira. O cabeça da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Versículo 21. Segunda vez Jesus ora pela unidade, no verso 21. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Pela segunda vez Jesus ora dizendo: Pai, que eles sejam um. E agora Jesus coloca como a base desta unidade, a base da unidade da igreja, é o exemplo da unidade perfeita de Deus. O Pai, o Filho, o Espírito Santo são um. É um só Deus, um só Senhor, mas nas pessoas distintas do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E Jesus está dizendo que eles sejam um, ó Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti. A Trindade é a base da unidade da igreja. Em terceiro lugar, Jesus ora pela unidade da igreja no versículo 22. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Terceira vez Jesus ora: Pai, eu dei-lhes a glória que o Senhor me deste. A glória que o Pai deu a Jesus, a glória do Espírito Santo, o poder manifesto do Espírito Santo, que o Pai derramou sobre Jesus no dia do seu batismo. Jesus liberou sobre a igreja. Jesus derramou este glorioso poder do Espírito Santo. A glória do Senhor está sobre a nossa vida, e é no poder do Espírito Santo que nós somos um. É porque o mesmo Espírito que está em mim, Ele está em você. O mesmo Espírito que fala comigo, que dirige a minha vida, é o Espírito Santo que fala com você, que está sobre você. O mesmo Espírito que pode me usar, é o Espírito Santo que pode e está usando a tua vida. O Espírito Santo nos leva à unidade. E em quarto lugar, Jesus ora pela unidade da igreja no versículo 23. Eu neles
e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Diga comigo, plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Plena unidade. Jesus ora pela quarta vez dizendo: Pai, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo veja que tu me enviaste. O propósito de Deus para a igreja, que é mostrar Jesus para o mundo, é o motivo da nossa unidade. Nós não estamos aqui para mostrar ao mundo que nós temos uma igreja, um templo bonito. Nós não estamos aqui para mostrar ao mundo um belo louvor. Nós não estamos aqui para mostrar ao mundo e às igrejas que nós temos ou teremos daqui a alguns meses 200 células. Mas nós existimos e somos igreja para que o mundo veja que Jesus Cristo é o Senhor. Nós precisamos de amor. Quantos querem este amor do Senhor? Quantos querem um batismo de amor na sua vida, em sua família? Enquanto nós cantamos, eu quero te convidar a vir aqui diante do altar orar junto comigo. Orar e dizer: Pai, nós também queremos ser um. Eu não quero cair nessa armadilha da ofensa, da mágoa. Eu quero perdoar. Venha orar aqui diante do altar. Vamos buscar um batismo de amor que vale para cada família, que todos nós precisamos. Cada célula da igreja precisa, cada família, cada membro da igreja precisa. Não caia nessa armadilha de ficar ofendido. Não caia nessa armadilha de Satanás de ficar magoado. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. Perdoe até 70 vezes 7. O amor não fica ressentido. O amor não guarda rancor. O amor não se irrita facilmente. O amor é perfeito. Venha orando, venha pedir: Senhor, eu quero um batismo de amor na minha vida. Eu quero um batismo de amor. Eu quero, Senhor, quero ser batizado com amor. Aleluia. Venham. Não coloque a tua expectativa em pessoas. Às vezes as pessoas caem nessa armadilha porque esperam nos homens e não em Deus aquilo que só Deus pode dar. Coloque a tua expectativa em Deus. Coloque a tua esperança em Deus. Irresistível graça, eu te dou tudo que sou. É o amor. O que nós precisamos é amar. Amar como Jesus amou. Perdoar como Jesus perdoou. Aleluia. Meu Deus, derrama um batismo de amor nesta tarde. Enche-nos do teu amor, porque está escrito que o amor do Senhor está derramado em nosso coração, pelo Espírito que nos foi outorgado, Pai. Aquece este amor, aviva este amor, que nos últimos dias tem se esfriado na vida de muitas pessoas. Muitos estão se sentindo escandalizados, ofendidos. Muitos nos últimos dias
atraem, odeiam, o amor se esfria, os falsos mestres enganam, mas ó, deixa Ele derramar amor. Derrama, Senhor, derrama mais, Pai. És bondade que atrai, com irresistível graça eu te dou tudo que sou. És o amor que enche as lacunas do meu ser. Teu amor cura, teu amor preenche. Quebra, Senhor, esses muros. Tira, Senhor, essas armadilhas. Liberta, Senhor, desses laços de Satanás. Liberta-nos, Pai. Liberta-nos, Pai. As lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos. És bondade que atrai, com irresistível graça eu te dou tudo que sou. Aleluia. Erga suas mãos para o Senhor, meu Deus. Encha-nos com este amor que não se irrita, não suspeita mal, não se ensoberbece, não busca seus próprios interesses, mas este amor verdadeiro, Pai, que não guarda rancor, este amor puro, este amor ágape, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, Jesus. O teu amor, o amor com o qual o Senhor nos amou e se entregou por nós, Jesus. Que em cada família, na vida de cada casal, de cada pai ou filho, na vida de toda a tua igreja, em cada célula e em toda a igreja do Senhor, Pai, que sejamos batizados com este amor, mergulhados de tal forma neste amor, Pai, que não haja lugar para ofensa, que não haja lugar para mágoas, que não haja rancor ou amargura no coração, mas que nós sejamos cheios deste amor, Pai, cheios deste amor. Sejam cheios do amor, sejam cheios do amor, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Amém, irmãos. É o amor que nós precisamos viver. Nos últimos dias, muitos não terão amor, mas muitos, aqueles que servem a Deus, serão conservados no amor de Deus. E foi por isso que Jesus disse, após ele dizer que muitos não terão amor, aí ele termina dizendo, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Persevere no amor até o fim. Ah, pastor, mas eu estou sendo injustiçado, eu estou sendo maltratada. Persevere no amor até o fim. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem, diz a palavra de Deus. Quem te dá ódio, devolva amor. Dê amor. Persevere no amor até o fim. Fale para quem está do teu lado, persevere no amor até o fim. Dá um abraço, pode voltar para o seu lugar. Glória a Deus.